em seus lares o programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. O Apocalipse coloca ponto final no sofrimento e na morte física. Após ingresso na nova terra e novos céus, Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais mortes. Apocalipse 21, versículo 4. O profeta Isaías, focalizando este mesmo período, esclarece: morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Isaías 65, verso 20. Afinal, Getúlio, me pergunta alguém, continuaremos desencarnando ou não? Um diz que sim, outro diz que não. Meu caro, existem dois tipos de morte. Significado de morte: a morte física e a morte espiritual. Enquanto revestidos de corpos, a morte física sempre ocorrerá. O pecado mortífero causador da morte espiritual da graça, porém, não ocorrerá após o juízo final. Por quê? Porque os malignos, os maus, os ímpios, passarão para um outro planeta. Não haverá mais razão de pecado mortífero dentro do planeta. Vocês vejam que múltiplos significados da morte confundem, mas para o intérprete atencioso não existe mistério. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de grupo pequeno, mas aguerrido e competente. Com equipe desse gabarito, o resultado será esplêndido. Tema de hoje será chave que abre todas as portas. No livro Êxodo, nós encontramos palavras estranhas. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que castiga a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Palavras de Jeová, em Êxodo 20, versículo 5. Como poderá alguém ser punido pelo pecado alheio? Mesmo que seja débito do próprio pai, não será justo alguém assumir o erro de outrem. Garoto me encara aborrecido e com semblante carregado me diz: foi o próprio Deus quem disse estas palavras. Quem é você, Getúlio, para questioná-las? Lembre-se, amigo, que eu não estou questionando as palavras. Revestida da letra mortífera, o decreto é inaceitável. Há algo nas profundezas do pensamento divino precisa ser explicado para que possamos aceitá-lo de coração tranquilo. Teremos que examinar a Bíblia com redobrada atenção. No livro de Ezequiel, por exemplo, encontramos algo que aparentemente contradiz a análise superficial de Êxodo. O filho não assume a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo lhe pertence, a impiedade do ímpio
cairá sobre ele. Ezequiel 18, versículo 20, palavras de Jeová. Exercendo a mediunidade como profeta, Ezequiel modifica a injusta cobrança citada em Êxodo. Ezequiel reforça o dito constante das Escrituras de que cada vivente receberá segundo suas obras. Moisés, no Êxodo, aponta filho, resgatando o pecado do pai. Pelo menos a letra diz isto. Ezequiel replica que filho nada tem com os erros do progenitor. A partida está empatada de 0-0. Deste lado Moisés, do outro lado Ezequiel, em campos opostos. Será melhor usarmos a palavra empacada ao invés de empatadas. Vocês não acham? Resulta a contradição flagrante entre Moisés e Ezequiel. Moisés coloca filho como avalista do pai. Ezequiel desfaz injustiça, devolvendo responsabilidade pessoal ao praticante do pecado. O fato é que nos encontramos diante de contradição flagrante. Ficamos num beco sem saída. A Bíblia é a mesma, mas o resgate do transgressor se estende indevidamente para terceiros. No tempo de Jesus, esta contradição já existia. No caso do cego de nascença, os discípulos perguntaram ao mestre: terá sido este homem que pecou ou foram seus pais para que ele nascesse cego? João 9, versículo 2. Isto revela que a responsabilidade dos filhos pelo pecado dos pais se encontrava na cultura daqueles tempos. Eles seguiam a definição de Moisés pela letra, omitindo que o profeta Ezequiel apontara algo radicalmente diferente. Eis a razão de que os apóstolos consultassem o mestre. Fica evidente que fomos alcançados, estamos sendo alcançados por verdadeira bomba. De repente, no entanto, concluímos que os dois estão certos. Pode uma coisa dessa? Pode, é só explicar. Moisés e Ezequiel definiram algo verdadeiro, usando palavras diferentes. As entrelinhas desfazem a contradição. Bastará analisarmos a Bíblia sem algemas. Bastará acrescentarmos ingrediente misterioso e conheceremos a chave que abre múltiplas portas, de acordo com o nosso tema. Todos levantam as pestanas, indagando com certa desconfiança qual será o elemento esclarecedor deste imbróglio. Pista valiosa nós encontramos no livro de Jeremias. Naqueles dias, afirma o profeta, ninguém mais dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Jeremias 31, versículos 29 e 30. As palavras-chave, portanto, são estas: naqueles dias.
Percebam que a ocorrência será no futuro, naqueles dias. Deus promete ingrediente esclarecedor para tempos depois. Este ingrediente é a bendita reencarnação. Ela é chave para mais esta porta da Bíblia. Sem ela estaríamos diante de clamorosa injustiça. Jeová castigava a iniquidade dos pais nos filhos, porque os espíritos dos pais, autores da culpa, retornariam em futuras gerações. O pai de hoje eventualmente reencarnará num dos descendentes. No retorno à vida, o próprio espírito que comete pecado sofrerá corretivo pelo mal praticado em vidas anteriores. Ezequiel e Moisés, portanto, já podem fumar o cachimbo da paz. Os dois se encontram na mesma trilha, expondo a verdade sem algemas castradoras. A contradição só existe até o momento em que nós aplicamos a fórmula mágica da reencarnação. Sem uso da reencarnação, as escrituras se tornariam incompreensíveis, especialmente em trechos polêmicos. Seria impossível interpretá-las de maneira coerente. Sem reencarnação, Moisés e Ezequiel expressariam doutrinas antagônicas no estudo que estamos desenvolvendo. Veja que não tratamos de algo raro ou inédito. A reencarnação tem sido chave para entendermos inúmeros mistérios bíblicos. Vou citar algum como exemplo. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Palavras de Jesus em Mateus 24, versículo 34. Este comentário profético não pode ser explicado fora da reencarnação. Como poderia o fim do ciclo ter acontecido ainda na geração de Jesus, quando já nos encontramos no século XXI, sem que ela ocorresse? 2 milênios depois, a grande tribulação ainda é promessa. Aqui nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Você sabia que a maioria das palestras do Getúlio no YouTube 1 e 2 podem ser acessadas através do site? Pois é, notícia boa. Após localizar quaisquer das páginas Getúlio no YouTube 1 ou Getúlio no YouTube 2, você clica num dos títulos e acessa o tema que preferir. O meu querido neto Ricardo foi construtor desta ponte. Para alguém com estrutura modesta, composta de solidário, mas pequenino grupo, que ajuda, eu fico feliz com a audiência. Ninguém imagina o tamanho do meu agradecimento aos divulgadores anônimos deste programa. Nesta altura pedimos atenção. Este canal
é transmitido ao vivo pelo facebook.com/TV Vila Velha. No que me concerne, agradeço a audiência. Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras ficam disponíveis no Facebook Live TV Ponta Grossa. Parabéns ao Fernando e ao Zube, e continuaremos nosso tema, chave que abre todas as portas. Desprovidas da reencarnação, palavras do Mestre soariam falsas. Afinal, quantas gerações passaram depois de Jesus e ainda não ocorreu o julgamento, o juízo final? Agora, com reencarnação, tudo se esclarece. A geração de Jesus continua reencarnando e testemunhando. É o que Jesus disse, todos estão aí. Hoje bisavô, mais tarde bisneto, ou neto, ou filho. Rodar incessante não para. Famílias e pessoas vão apenas mudando traços fisionômicos, vêm com outro rosto. Muitos que pediram crucificação de Jesus naquele tempo, continuam neste tempo aprendendo. Antigas multidões ainda estão presas na corrente do pecado. A sequência de renascimentos tem sido inexorável. Ninguém imagine que os chamados mortos estão dormindo na sepultura esperando o julgamento, como alguns dizem por aí. Isto foi conversa de doente mental, marido de 1000 mulheres, adorador de ídolos, chamado Salomão. Vocês sabem o que este pobre desequilibrado escreveu? Eu repetirei para comparação com a lição maravilhosa que nos é oferecida pelo nosso Cristo. Os mortos não sabem coisa alguma, e para eles não haverá recompensa. Sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, verso 5. No final da vida, vejam só, este infeliz ficou de tal maneira atormentado que expressou desejo pessoal de aniquilamento completo. E teólogos distraídos aceitaram tais delírios como o roteiro do desencarne. Aqueles que se escandalizam das minhas referências sobre Salomão, atentem para a sua avaliação pela própria Bíblia. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, diz a Bíblia. E as mulheres lhes perverteram o coração. 1 Reis 11, verso 3. Ele ficou na história nomeado com esta palavra. Se as mulheres lhe perverteram o coração, a palavra pervertido lhe cabe perfeitamente. Se Jesus fala na morte completamente diferente dele, vocês acham que eu deveria aceitá-lo como guia? Tanto Jesus quanto Salomão se encontram no texto bíblico, tudo bem. Desprezar a lição de Jesus e ficar com Salomão, porém, se nos afigura a insanidade. O desejo daquele velho obsedado pelos seus próprios desvarios era desaparecer sem deixar vestígios, e para sempre. Ele queria uma morte que matasse mesmo. Por isso ele inventou morte castradora como solução desesperada. Ele ansiava
pelo sono, mas o sono sem volta. Ele desejava desaparecer na cegueira, na surdez e no silêncio. Ele sonhava com sepulcros por fora dourados, mal cheirosos e lúgubres por dentro. Comparar esta figura destroçada com Jesus é sacrilégio. Agora passemos ao que afirmou o Mestre sobre o desligamento do cordão de prata que liberta os nossos espíritos do corpo pesado. Respondendo aos saduceus, Jesus disse: não lestes as palavras escritas por Moisés no episódio da sarça ardente? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Andais completamente errados. Foi o remate de Jesus. Marcos 12, versículos 26 e 27. O evangelista Lucas nos oferece remate pertinente para esta preciosa lição de Jesus. Ele escreveu: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para Ele, para Deus, todos estão vivos. Lucas 20, versículo 38, palavras de Jesus. Eu pergunto para vocês, alguém acha que existia vida naquelas múmias ressecadas dos patriarcas na época de Jesus? Quanto tempo depois eles estarem vivos, Deus considerava eles como vivos. Se o nosso Rabi confirmou Jeová e também as considerava vivas, com toda certeza ele não se referia ao corpo dos patriarcas. Patriarca Abraão, Isaque e Jacó já haviam desaparecido na poeira, desapareceram. Sem qualquer dúvida, o mestre apontava espíritos daqueles três personagens que viveram milênios antes. Estes espíritos, com toda certeza, se encontravam vivos. Foi pela falta deste entendimento que os teólogos inventaram esta famigerada doutrina do pecado original, para desfazer, para colocar de lado a reencarnação. E até hoje eles estão perdidos em contradições. Os pecados dos pais lançados a débito dos filhos deixaram de ser exclusividade. Agora eles dizem que somos réus da desobediência de Adão e Eva. O livro de Jó é evocado para fundamentar esta teoria esdrúxula. É mais retalho que se pretende costurar no pano envelhecido da teologia. Quem pode fazer puro ao que foi concebido de imunda semente? Jó 14, verso 4. A versão dos 70 traduz ligeiramente diferente. Quem há que seja isento de mácula? Pergunta Jó. E ele mesmo responde: ninguém, ainda mesmo criança de um dia. Jó 14, verso 4. Se vivêssemos única vez, eu consideraria isto como uma excrescência. Carregar culpa do meu pai carnal já é uma dose para elefante. Colocar em cima deste fardo mais a culpa de Adão e Eva, porém, é de explodir
a boca do balão. Ninguém merece. Isso seria abusar da paciência do ser humano. Recordem que Ezequiel disse: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Ezequiel 18, verso 20. Se a Bíblia diz que não seremos responsáveis pela iniquidade de nossos pais, ficarmos a reboque do casal edênico será inconcebível. Eles desobedeceram. Portanto, o problema não é nosso, é deles. Cada criatura é responsável pelo que pratica. Diz o Espírito no Apocalipse: comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo suas obras. Imaginem só, no seu imortal, todavia, nada existe de transgressões de seus pais, muito menos transgressões de Adão e Eva. Cada um é inteiramente responsável por aquilo que pratica. E nesse ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. No retorno para o terceiro bloco, o Crispim dos Anjos me abordou. Getúlio, você faz tudo para esconder o inferno, mas a Bíblia sempre o desmente. Carreguei comigo o texto falando do inferno, Getúlio. Este beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado em fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 10. Este texto mostra que o inferno existe, Getúlio, remata o Crispim. Você está distraído, Crispim, eu disse. Se dito inferno fosse eterno, por que Deus mandaria o Cristo e os santos anjos assistir aos apenados? Não caberiam alívios, Crispim, porque o inferno sendo eterno, não há quem modifique. A interpretação espiritualista desmonta seus fracos argumentos. Os ímpios que serão rejeitados no mesmo juízo final dos justos irão para o planeta de provas, para a continuidade do aprendizado. Não vão para inferno nenhum. Rejeitamos penas eternas, incompatíveis com o Deus de amor. É naquele lugar de pranto e ranger de dentes, lá dos planetas inferiores, que eles terão assistência de santos anjos e do Cordeiro, como informa Apocalipse 14, 10. Depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje. Chave que abre todas as portas. Esta geração adâmica ainda se encontra em processo de sementeira. O fato das suas obras ainda apresentarem saldo negativo explica sua permanência até o juízo final. Vamos aprofundar a análise das palavras do patriarca Jó. Quem há que seja isento de mácula? Ninguém. Ainda mesmo uma criança de único dia. Se não houvesse reencarnação, haveria doutrina mais injusta do que esta? A resposta só pode ser negativa.
Imputar pecado à criança que acabou de nascer só será possível depois de admitirmos outras vidas na carne. Só quem já viveu anteriormente pode renascer culpado. A reencarnação nos permite entender que criança de único dia poderá ter pecados de outras vidas. Aquela criança faz parte da geração culpada, que continuará no planeta até o julgamento do grande dia. Percebam que parte dos chamados mistérios da Bíblia se esclarecem todos eles pela reencarnação. Ela é chave para múltiplas portas. Esquecendo esta teoria esdrúxula do pecado original e aceitando múltiplas vidas na carne, nós confirmamos justiça e misericórdia divinas. Com reencarnação nós voltamos a crer num Deus justo, justo e misericordioso, porque Ele renova oportunidades, dá tempo ao tempo. Perdoai 70 vezes 7, ensinou Jesus, para criaturas frágeis como nós. Como pode o Deus de Jesus agir de forma diferente? Lançar no inferno ou destruir a consciência por todos os séculos e milênios? Isso será compatível com o amor de Deus? Lembremos que o mestre chamava a Deus de Pai. Pai só pode querer o melhor para seus filhos. Qual de vocês dará pedra ao filho que pede pão? Ou se eles pedirem peixe, lhes dará escorpião? Mateus 7, versículos 9 e 10. Não existe a menor lógica que justifique sadismo em Deus quando decreta eternidade de penas ou coisas do gênero. A propósito, no livro de Jeremias encontramos mais provas de que vivemos anteriormente. A mim me veio palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno te conheci, e antes que saísses de tua madre te consagrei e te constituí profeta. Jeremias 1, versículos 4 e 5. O corpo de Jeremias fora modelado por Deus no momento da concepção. O espírito de Jeremias, porém, já vivenciara outras experiências. Percebam que Deus afirma: antes que te formasse no ventre materno, te conheci. Independente do corpo de Jeremias, Deus conhecera o mesmo espírito, parceiro de outro corpo. Fica claro, algo aconteceu antes da concepção. Esta vivência anterior forneceu medida de seu caráter e ele foi nomeado profeta antes de realizar qualquer obra naquela vida. As obras na vida anterior de Jeremias agradaram a Deus. Adotando chave mágica da reencarnação, as portas se abrem. Se a vida fosse única, Deus não teria condições para avaliar a têmpera de Jeremias antes do plantio e colheita daquela semente. Se ele já oferecera provas de caráter, isto demonstra a vida anterior. Essas palavras, antes do ventre te conheci, portanto, seriam inadmissíveis se a vida fosse única. Admitindo outras vidas, o texto se torna coerente.
Jeremias vivera em outros corpos e Deus o avaliara. Jeremias fora consagrado profeta porque mostrara a capacidade. Criança, no dia do nascimento, pode ser mais velha que o seu bisavô. Criança de um dia pode ter experiências de milênios. Criança pode carregar sementes revolucionárias e abalar o mundo. Deus acompanha a trajetória das suas criaturas. Ele sabe até que ponto pode confiar em cada um de nós, porque já testou pontos fracos e fortes pela enésima vez. Nesta altura, alguém poderá dizer que Jeremias foi santificado. Deus o teria libertado do pecado original. Por favor, amigos, não vamos tornar a emenda pior do que o soneto. Dentre os atributos de Deus, o espírito de justiça é dos maiores. Não vamos denegrir a divindade, principalmente neste aspecto tão importante do seu relacionamento conosco. Lembremos as palavras do apóstolo Paulo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Colossenses 3, versículo 25. Concordamos com o apóstolo em gênero, número e grau. Deus não pode discriminar, porque Deus é justo. Se não fosse justo, não seria Deus. Imaginem corrida entre diversos atletas. Minutos antes da largada, o diretor da corrida apareceria emitindo ordens. Você correrá carregando um saco de batata nas costas. Fulano, tire o tênis e calça o tamanco, vai correr de tamanco. Beltrano, você terá que amarrar bola de ferro no joelho. É claro que os prejudicados protestariam. Para favorecer alguns, o regulamento fora modificado. Esta competição seria injusta. Injusto seria Deus se usasse 2 pesos e 2 medidas. As exigências precisam ser iguais para todos os seres. Deus não pode proteger alguns em detrimento de outros. Quando nossos espíritos foram criados, éramos papel em branco. Ninguém maior, ninguém menor. Todos igualmente filhos. Ao longo de múltiplas vidas, os atos praticados vão desenhando histórias neste papel branco. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio hoje está correndo adoidado. E não esqueçam, às tardes de sextas-feiras, a partir das 15h30, quando divulgamos Evangelho e Bíblia na TV Vila Velha. Para a próxima semana estaremos trabalhando noutro assunto, extraído das Escrituras. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje, chave que abre todas as portas. Quando abusamos do livre-arbítrio e atravessamos o sinal vermelho, borrão escuro aparece naquele papel que nós falamos há pouco. Anjos ou demônios, a escolha é nossa.
Todos são livres para escolher os caminhos de ascensão ou de queda. Não existem privilégios no reino de Deus. O livre-arbítrio é lei que funciona. Percebam, amigos, o procedimento do pai do filho pródigo. O moço encarou o velho sem rodeios. Pediu a parte dos bens que lhes eram devidos por herança, com a maior cara de pau. O pai não discutiu. Entregou-lhe o que ele tinha direito. O rapaz preparou as malas e se foi. Apesar de desgostoso, o pai não o deteve. Embora tivesse forças para prendê-lo, ele não usou sua força. Respeitou a liberdade do filho. Deus, nosso Criador, procede da mesma forma. Ele respeita a nossa independência e nos libera. Como aquele pai da parábola. O Pai do céu permanece no alto da torre, esperando por nós. A esperança pela volta do filho nunca morre no coração do pai. Violentá-lo, porém, é algo totalmente fora de cogitação. O filho é o único responsável. Vejam que o filho pródigo constrói seu fracasso. Foi a ilusão que o conduziu até aquela pocilga dos porcos, onde perdeu até o direito de se alimentar como ser humano. Esta é a consequência das transgressões, quando escolhemos atalhos perigosos. Essa rebeldia, entretanto, nada tem a ver com Adão ou qualquer outra figura humana. Essa rebeldia é coisa nossa, nascida da nossa ignorância. Essa rebeldia é o abuso do livre-arbítrio. Nessa altura do campeonato, alguém mais afoito poderá assumir a defesa do pecado original. Pode. Afinal, Getúlio dirá o defensor do pecado original. O próprio apóstolo Paulo escreveu que Adão é responsável pelo pecado do mundo. Diante desta afirmação, você poderia nos explicar qual terá sido a participação de Adão no implante das transgressões? Fora de foco, meu amigo, não é o que Paulo disse. O erro se encontra no sentido destas suas palavras. Percebam que a Bíblia mostra linha divisória entre adâmicos e terrenos. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si aquelas que mais lhes agradaram. Gênesis 6, versículo 2. A separação entre os dois grupos é flagrante. Eles não se enxergavam como iguais. Os identificados pela sua origem cósmica chegaram do céu. Outros revelavam características humanas, eram os descendentes do homem criado no sexto dia. Usando o termo bem popular, diríamos, a origem deles estava na cara. A inteligência e malícia dos recém-chegados de Éden os identificavam. Eles eram farinhas de outro saco. Eles eram farinha de outro saco, amigos. Eles chegaram de planeta bem mais adiantado que a Terra. Casando com mulheres terrenas,
A corrupção tinha que se espalhar como se espalhou. Eles contaminaram os descendentes do homem do sexto dia. Aquele povo pacato e sem malícia caiu na lábia dos adâmicos. Os terrenos não pecavam, porque eram excessivamente inocentes. Foi assim que o pecado surgiu na terra. O apóstolo Paulo acertou, portanto. Todos se corromperam, imitando os adâmicos. Por que aconteceu isto? A resposta é fácil. O espírito nasce inocente das mãos de Deus. Se corrompe posteriormente quando os apetites são despertados. Por último, como aconteceu com o filho pródigo, todos retornam ao seio do Pai, depois do malogro de todos os seus projetos. Quando a raça adâmica semeou malícia entre terráqueos, o planeta se transformou. Capitaneado por Adão, o signo do egoísmo criou raízes. Interpretando a Bíblia desta forma, terminam as divergências entre Moisés, Ezequiel e Jeremias. Confirmamos a responsabilidade pessoal do pecador. Pulverizamos o pecado original e negamos que Deus seja injusto. Usando linguagem simbólica, diremos que o mato já estava crescido e seco. Adão chegou e pôs fogo no mato. Os primitivos habitantes da terra, naquele momento, deixaram a infância e se tornaram adolescentes. É natural que o conceito de transgressão tenha se modificado. Adão despertou a ambição dos terráqueos. A raça adâmica simplesmente abriu comportas de águas represadas. No meio do caminho da evolução, o pecado é inevitável, amigos. É aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento libertador é fruto de inúmeras reencarnações. Enquanto ignorantes, somos escravos e continuaremos escravos. As dificuldades entre nós e os teólogos é a visão do universo. Nós não laboramos religião fechada em estreitos limites. Nossa doutrina é centrada no todo, é centrada no universo. Acreditamos na pluralidade dos planetas habitados. Esse processo de crescimento desenhado por nós, de ciclo em ciclo, de planeta em planeta, não é conveniente para crentes em vida única. Ninguém esqueça que esses donos da verdade perderam a batalha para Galileu Galilei. A verdade deles, que a Terra era centro, foi destronada. Eles enxergaram notícias de planetas habitados com o pé atrás, porque continuam aferrados na Terra como última estação antes do paraíso. Como se todas as maravilhas do mundo servissem apenas para a contemplação dos terráqueos. Palavras de Jesus precisam ser lembradas. Não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre nós e sobre nossa consciência. Que Jesus possa verdadeiramente habitar dentro de nós. Esta é a nossa súplica para Deus e para Jesus neste momento caríssimo. E saibam todos que eu estou vibrando e pedindo ao Pai
que possa derramar bênçãos de paz, prosperidade, saúde, alegria de viver, tudo de bom. Mas acima de tudo, meus caros, eu estou vibrando e pedindo para que haja amor no coração de todos e que o Pai Celestial nos livre de todos os males, a nós e aos nossos familiares. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.